Bom dia, irmãos queridos, nesta quarta-feira, dia 4 de março. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Vamos hoje meditar o Evangelho de São Mateus, capítulo 20, versículos de 17 a 28. O Filho do Homem será morto. Manda que meus filhos sentem ao lado do teu trono. Jesus está subindo a Jerusalém, onde será cruelmente torturado e morto, e concluirá sua experiência terrena. E seus discípulos pensam na glória, na fama, no poder. Jesus lhes abre o coração falando do seu fim próximo, e eles pensam na sua própria carreira, passando em cima uns dos outros. Quanta solidão! Quanta amargura Jesus deve ter experimentado naquele momento. Mas, com paciência, ele endireita o pensamento e os desejos dos apóstolos, endereçando-os para o amor gratuito até ao dom da vida. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, enquanto Jesus subia para Jerusalém, ele tomou os 12 discípulos à parte e durante a caminhada disse-lhes: Eis que estamos subindo para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos sumos sacerdotes e aos mestres da lei. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos pagãos para zombarem dele, para flagelá-lo e crucificá-lo, mas no terceiro dia ressuscitará. A mãe dos filhos de Zebedeu aproximou-se de Jesus com seus filhos e ajoelhou-se com a intenção de fazer um pedido. Jesus perguntou: O que tu queres? E ela respondeu: Manda que estes meus 2 filhos se sentem no teu reino, um à tua direita e outro à tua esquerda. Jesus então respondeu-lhes: Não sabeis o que estáis pedindo. Por acaso podeis beber o cálice que eu vou beber? Eles responderam: Podemos. Então Jesus lhes disse: De fato vós bebereis do meu cálice, mas não depende de mim conceder o lugar à minha direita ou à minha esquerda. Meu Pai é quem dará estes lugares àqueles para os quais Ele os preparou. Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, ficaram irritados contra os 2 irmãos. Jesus, porém, chamou-os e disse: Vós sabeis que os chefes das nações têm poder sobre elas e os grandes as oprimem. Entre vós não deverá ser assim. Quem quiser tornar-se grande, torne-se vosso servidor. Quem quiser ser o primeiro, seja o vosso servo. Pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como resgate em favor de muitos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos hoje refletir sobre este famoso trecho à luz do nosso Papa Francisco, que tanto ama sublinhar a humildade e o serviço. Assim ele diz. A página evangélica de hoje descreve Jesus que mais uma vez e com grande paciência procura corrigir os seus discípulos, convertendo-os da mentalidade do mundo para aquela de Deus. A ocasião lhe é proporcionada pelos irmãos Tiago e João, 2 dos primeiros com os quais Jesus se encontrou, chamando-os a segui-lo. Já tinha percorrido muitas estradas com ele e pertenciam precisamente ao grupo dos 12 apóstolos. Portanto, enquanto estava a caminho rumo a Jerusalém, onde os discípulos esperavam com ansiedade que Jesus, por ocasião da festa da Páscoa, instaurasse finalmente o reino de Deus, os 2 irmãos ganham confiança e dirigem ao Mestre o seu pedido: Concede-nos que nos sentemos na tua glória, um à tua direita e outro à tua esquerda. O evangelista Mateus fala que fizeram isso através da mãe deles.
Jesus sabe que Tiago e João estão animados pelo grande entusiasmo por ele e por causa do reino, mas sabe também que as suas expectativas e os seus zelos são contaminados pelo espírito do mundo. Portanto, retorquiu: não sabeis o que pedis. E enquanto eles falavam sobre os tronos de glória, no qual se sentara ao lado do Cristo Rei, ele fala de um cálice que deve ser bebido, de um batismo que deve ser recebido, ou seja, da sua paixão e morte. Tiago e João, tendo sempre como objetivo o privilégio almejado, dizem de ímpeto: sim, podemos. Mas também nesse caso não se dão realmente conta daquilo que afirmam. Jesus preanuncia que o seu cálice o beberão e o seu batismo o receberão, ou seja, que também eles, como os outros apóstolos, participarão na sua cruz quando chegar a sua vez. Contudo, conclui Jesus, quanto ao sentar-se à minha direita ou à minha esquerda, isso não depende de mim. O lugar é daqueles a quem está destinado. Como se quisesse dizer: agora segui-me e aprendei o caminho do amor em perda, e o Pai Celeste pensará no prêmio. O caminho do amor está sempre a perder, pois amar significa pôr de lado o nosso egoísmo, pôr de lado a nossa autorreferência, o nosso ego, para servir os outros. Jesus se dá conta também que os outros 10 apóstolos se irritam com Tiago e João, demonstrando deste modo que têm a mesma mentalidade mundana, e isto oferece-lhe a inspiração para lhes dar uma lição que é válida para os cristãos de todos os tempos, inclusive para nós. É o seguinte: sabeis que os que são considerados chefes das nações dominam sobre elas, e os seus intendentes exercem poder sobre elas. Entre vós, porém, não será assim. Todo o que quiser tornar-se grande entre vós, seja o vosso servo, e todo o que entre vós quiser ser o primeiro, seja escravo de todos. É a regra do cristão. A mensagem do Mestre é clara. Enquanto os grandes da terra constroem tronos para o próprio poder, Deus escolhe tronos incômodos, a cruz, do qual reinar dando vida. Porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em redenção por muitos. O caminho do serviço é o antídoto mais eficaz contra a doença da busca de primeiros lugares, é o remédio para os carreiristas, que buscam fazer carreira, que buscam sempre os primeiros lugares. Este carreirismo que contagia muitos contextos humanos e não poupa os cristãos, o povo de Deus, nem sequer a hierarquia eclesiástica. Portanto, como discípulos de Cristo, acolhemos este Evangelho como apelo à conversão, para testemunhar com coragem e generosidade uma igreja que se inclina aos pés dos últimos, para servir com amor e simplicidade. Dessa forma se conclui o breve discurso do nosso Papa Francisco, que nos alerta sobre o demônio do carreirismo que estraga a nossa caminhada. Acontece frequentemente que o início de uma caminhada seja melhor do seu meio e da sua conclusão. Por exemplo, uma pessoa recém-convertida se empenha com todas as suas forças para fazer bem o diário. Mas uma pessoa que está na caminhada há tempo acha que não há problema pular alguns dias, algumas semanas, tanto ele é velho de caminhada. Um novo de caminhada sente que deve ser pontual e participar de todos os encontros de formação. Um velho sempre arruma desculpa para chegar atrasado, sair antes ou até pular porque tem um compromisso. Parece que a grandeza consiste em não fazer o nosso dever, ser diferentes. O carreirismo
faz apodrecer qualquer coisa, esvazia a vida de qualquer pessoa. Jesus nos ensina que o caminho da subida, da ascensão, não é o carreirismo, mas o amor, a entrega total. Jesus sobe sim, mas para Jerusalém. Sobe na cruz, não no trono real. Os apóstolos, em especial, Tiago e João, os filhos de Zebedeu, querem subir de forma diferente. Querem sentar-se um à direita e outro à esquerda de Jesus. É a mãe que pede esse tipo de honra, esse tipo de subida para os filhos. Trata-se da subida oposta à de Jesus. Jesus sobe para a cruz e eles querem subir para o trono, para a honra, para o sucesso, para as riquezas, para a fama. É o contrário da subida de Jesus. Estamos na frente de duas posições bem claras, a de Jesus e a dos apóstolos. O tema é subir, mas como subir? Para Jesus, subir é se entregar e ser entregue. Subir é ser condenado à morte. Subir é ser zombado, flagelado, crucificado. Para Jesus, ser elevado significa ser elevado na cruz, enquanto para Tiago e João, ser elevado significa ser colocados em cima de um pedestal. Não entendem que o único pedestal possível para um cristão é a cruz. No final de sua vida, o evangelista São João mostrará no seu evangelho que a glória coincide com a cruz e que o cume do monte é o Gólgota. Para os apóstolos, subir é buscar o primeiro lugar. Subir é se tornar primeiros ministros do reino. Subir é fazer como o mundo faz, ser grandes, oprimir os outros, deixar Deus de lado. Os filhos de Zebedeu fazem algo muito grave. Querem passar a perna nos outros 10 e ganhar a primeira posição. Imaginem que tipo de fraternidade existia entre eles. É duro o caminho para se tornar irmãos. Os outros 10 não ficam para trás, se sentem ofendidos, traídos, ficam irritados e zangados e não deixam por menos. É Jesus do outro lado, sozinho, mostrando o verdadeiro modo de subir, mostrando qual é o verdadeiro cálice do reino. Com uma paciência infinita e uma bondade que não pensa nunca em si mesmo, Jesus não se fecha na sua dor, na angústia do seu martírio, mas tem a força de ensinar o verdadeiro caminho, a verdadeira subida. Entre vós não deverá ser assim. Quem quiser se tornar grande, torne-se vosso servidor. Quem quiser ser o primeiro, que seja o último. Pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate das multidões. Vamos agora parar um pouco e tente visualizar, com a sua imaginação, como aconteceram os fatos. Vamos deixar um minuto de silêncio para você visualizar este acontecimento que meditamos como se fosse um filme.
E agora vamos ouvir novamente esse trecho que abre um caminho novo para a nossa vida. Naquele tempo, enquanto Jesus subia para Jerusalém, ele tomou os 12 discípulos à parte e durante a caminhada disse-lhes: Eis que estamos subindo para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos sumos sacerdotes e aos mestres da lei. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos pagãos para zombarem dele, para flagelá-lo e crucificá-lo, mas no terceiro dia ressuscitará. A mãe dos filhos de Zebedeu aproximou-se de Jesus com seus filhos e ajoelhou-se com a intenção de fazer um pedido. Jesus perguntou: O que tu queres? E ela respondeu: Manda que estes meus 2 filhos se sentem no teu reino, um à tua direita e outro à tua esquerda. Jesus então respondeu-lhes: Não sabeis o que estáis pedindo. Por acaso podeis beber o cálice que eu vou beber? Eles responderam: Podemos. Então Jesus lhes disse: De fato vós bebereis do meu cálice, mas não depende de mim conceder o lugar à minha direita ou à minha esquerda. Meu Pai é quem dará estes lugares àqueles para os quais Ele os preparou. Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, ficaram irritados contra os 2 irmãos. Jesus, porém, chamou-os e disse: Vós sabeis que os chefes das nações têm poder sobre elas e os grandes as oprimem. Entre vós não deverá ser assim. Quem quiser tornar-se grande, torne-se vosso servidor. Quem quiser ser o primeiro, seja o vosso servo. Pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como resgate em favor de muitos. Podemos nesse momento anotar as frases que mais nos chamam à conversão. Estamos agora preparados para escolher o nosso propósito, que guia este dia e a nossa vida inteira.
Vamos meditar mais um pouco para pensar bem em como colocaremos em prática o nosso propósito. Servir e dar a vida em resgate das multidões. Paz e alegria a todos. O maior seja aquele que serve. Paz e alegria a todos.